Meu nome é João Gabriel Ferreira e eu sou professor de língua portuguesa. Muitos alunos se perguntam por que estudar língua portuguesa na escola. Eu sempre respondo para eles o seguinte: a pergunta tem fundamento. Afinal de contas, para que estudar algo que a gente já sabe? Crianças do ensino fundamental 1 já falam e escrevem fluentemente em língua portuguesa. Menores que isso já falam e se comunicam muito bem. No Fundamental 2, então, nem se fala. Imagine no ensino médio. Os cursos de universidade trazem língua portuguesa. Então a pergunta tem fundamento. A defesa do uso do português, do uso e do ensino de língua portuguesa na escola, é uma forma de defesa social, de defesa da liberdade de expressão, que é um dos pilares da democracia moderna. Então, você conseguir se expressar bem em língua portuguesa, atingindo o maior número de ouvintes possível, dentro e fora do nosso país, esse é o objetivo das aulas de língua portuguesa. A aprendizagem do idioma padrão, que é o idioma ensinado e divulgado através da gramática, o que algumas pessoas chamam de português correto, e esse termo é bastante duvidoso, pode parecer uma violência. Você querer ensinar uma linguagem padrão para pessoas que não têm um vocabulário padrão. Às vezes vem de uma região que o dialeto é diferente da modalidade padrão. Às vezes vem de uma realidade em que as pessoas, seus pais, avós, não tiveram acesso ao estudo, então a criança está inserida num universo de modalidade não padrão, ou seja, do português dialetal, rural, por exemplo. Então pode parecer uma violência, mas não é. Porque você expor a criança à modalidade padrão vai fazer com que ela aprenda. Assim como a exposição da criança à modalidade não padrão fez com que ela aprendesse daquela forma e chegasse assim na escola. Então, a linguagem padrão, em detrimento da linguagem não padrão, que seria o português dialetal, o português dito errado, não é uma forma de violência, e o ensino da língua padrão em detrimento daquele é necessário. É necessário em defesa da própria criança. E quando eu uso a expressão em detrimento, não significa que uma seja mais importante que a outra. Que o português da gramática, o português padrão, seja mais importante do que o português dialetal do universo da criança lá da casa dela. Não estou dizendo que um é mais importante que o outro. Eu estou dizendo que um é ensinado e o outro não. Um é ensinado na escola, o outro é trazido pela criança. Se eu achasse que a língua padrão é mais importante que os dialetos riquíssimos que existem por todo o nosso país, eu estaria cometendo o famoso preconceito linguístico. O preconceito linguístico é uma expressão criada pelo Marcos Banho. Marcos Banho é um linguista brasileiro e o preconceito linguístico consiste no fato de que quando a criança ou adulto que não domina a modalidade formal da língua, ou seja, não fala certo, essa pessoa é excluída socialmente. As pessoas que falam de forma não condizente com a gramática, falam errado, essas pessoas elas são excluídas socialmente. E quando elas são excluídas, quem exclui é aquele que pratica o chamado preconceito linguístico. Os diversos falares, os diversos dialetos que chegam à sala de aula, palavras que se usa de uma forma, mas deveriam ser de outra, conforme o dicionário, conforme a gramática, esses falares devem ser respeitados. Então deve-se mostrar à criança que existe sim uma língua padrão a qual deve ser empregada pela criança dali para frente. O ensino da modalidade padrão da língua, do ensino do português na escola, é sim um pré-requisito para a mudança social. É através do uso da língua que a criança promove as mudanças em sua vida. Uma comunidade que só se comunica consigo mesma e que pouco lê, dificilmente terá liberdade de expressão, dificilmente terá liberdade para poder fazer as coisas que deseja, conquistar as coisas que precisa e deseja. Uma pessoa que domina a língua portuguesa padrão, ela se comunica com o país inteiro, de forma escrita ou falada. Ela entende que qualquer uma pessoa do país inteiro queira falar com ela, e de outros países também, esses países lusófonos, ou seja, os países que falam língua portuguesa. Uma comunidade que fala somente consigo mesma, através de um dialeto, e não aprende a língua padrão,
é facilmente manipulado pela mídia e por políticos inescrupulosos. Então, o que eu digo para eles é o seguinte: deixar de ensinar a língua portuguesa é uma grande besteira. Só porque você já fala? Vamos aprimorar aquilo que nós já sabemos. Vamos melhorar aquilo que nós já sabemos. E se alguém acha que crianças que venham de uma família ou de uma comunidade que não teve acesso ao estudo, também está errado. Se acha que essa criança não vai aprender língua portuguesa padrão. Basta que ela seja exposta à língua portuguesa. Basta que ela interaja. Basta que ela frequente a escola.